pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Pais do Gui em Portugal. Meu nome é Elane. Eu sou o Neto. E nós somos os pais do Guilherme, o nosso Guigui. E nesse momento ele está dormindo, mas se você quer conhecer o nosso filho, a gente tem um vídeo anterior que a gente mostra ele em um dia de rotina com a gente. Nesse momento ele está dormindo, porque agora a gente vai falar de assunto sério, né? Então vai ter que ser um papo bem legal e ele poderia atrapalhar um pouquinho. Então vamos começar. Eu falei no vídeo anterior que esse próximo vídeo seria sobre o meu esposo e o trabalho dele, que ele estaria já começando. Iria começar o treinamento, no caso, no dia que eu postei aquele vídeo. Então hoje já faz uma semana que ele começou a trabalhar e a gente vai falar sobre esse assunto, como foi, como tudo começou. Vou dar uma leve introdução. Quando a gente chegou, já era o final de julho. E a gente, lá no Brasil, a gente já sabia que seria um período de férias. Mesmo assim, a gente tinha que vir. Então, nós viemos. Quando chegou aqui, a gente passou 4 dias em Lisboa. E depois viemos para cá, onde nós estamos atualmente, que é em Tondela, no distrito de Viseu. Então, o que ocorreu? Assim que a gente chegou, a gente tirou as documentações. Foi bem rápido, né, amor? Bem rápido. Foram 2 dias, mas isso porque a gente já chegou aqui meio-dia. Então a gente não teve como ir no banco e fazer a segurança social. Mas no outro dia a gente foi e fez, então foram realmente 2 dias. Depois disso, a gente já começou a mandar currículo. E pasmem, a gente mandava no dia, no outro dia já ligavam, não era, amor? Foi. Fala, amorzinho. São uns 5 RHs e nós enviamos para todos. E aí, nesse para todos, todos ligaram pra gente. E para nós dois, assim, e mesmo quando era só para ele falava, olha, minha esposa também tá procurando, e a pessoa falava, pode vir também. Então era desse jeito, gente, emprego realmente aqui não falta. E eu acredito que seja em Portugal todo, né, amor? Em todo. Pelo que a gente vê. Mas enfim, a questão é que a gente tem o nosso filho, né? E também no segundo dia a gente conseguiu fazer a matrícula dele no infantário. Só que a questão é que começa em setembro também o infantário, então um de nós dois ia ter que começar a trabalhar. E quem foi começar? Eu. Ele. E aí o que aconteceu? As empresas ligavam, porém tinha que aguardar. Tipo, todas as vagas que eu já tava, era a mesma coisa, ligava e tem que aguardar. Depois, quando já, às vezes a gente ligava, eles só faziam umas perguntas, né, amor? Nossa experiência e tal, e dizia que ia retornar. E realmente eles retornam, tá, gente? Só que tem que aguardar, né? Tá a empresa em férias e etc, então tinham o que fazer. Depois que a gente fez isso, teve a empresa que você foi, né, amor? Selecionado. Sim. A Deco, que é o RH. Do RH. E aí fez uma entrevista com você, não foi? Sim, eles ligaram, já fizeram uma prévia entrevista pelo telefone e pediram no outro dia para eu ir até o RH. Então eu fui lá e aí sim foi uma entrevista, né? Eles perguntaram qual era a minha experiência, o que eu queria aqui, foi minha última função, quais são os documentos que eu tinha. Então ali eles fizeram algumas anotações e pediram para eu guardar. Isso já quando foi no outro dia, já deram um retorno, né? Falaram que ia ter uma entrevista agora na empresa, como minha esposa já falou que estava de férias. E uma semana antes de começar, e aí eles já começaram a chamar algumas pessoas lá na empresa. E aí já me ligaram e eu fui lá fazer uma entrevista lá na empresa. E aí eu fui, fiz a entrevista, tudinho já com uma pessoa do RH já dentro da empresa mesmo. E lá também foi praticamente as mesmas perguntas que perguntaram. Qual era a minha experiência, o que eu fazia, por que eu estava aqui. E aí eles apresentaram um pouco a empresa e perguntou se eu tinha disponibilidade de trabalhar, se eu queria, né? E claro que eu falei que sim. Então falaram também que eles iam ligar e dar o retorno. Tinha muitas pessoas também fazendo lá a entrevista e quando foi já no mesmo dia, à noite, eles já mandaram uma mensagem falando que eu tinha sido aprovado na entrevista, que eu ia fazer um treinamento. Eles fazem um treinamento de 3 dias e aí participei tudinho.
foi no último dia de começar Não, já tinha começado a empresa já funcionar, dia 15, já estava funcionando normal. E durante esse período, no dia 16 eu já comecei a fazer já o treinamento. Então, lá, depois que eles fizeram a entrevista na empresa, aí já foi bem rápido, né, foi bem amor? rápido, aí já começou a fazer esse treinamento já lá da empresa mesmo. Só deu uma demoradinha mesmo por causa das férias, pessoal. Então, se alguém está pensando em vir no mês de julho, fique sabendo que até a metade de agosto você vai ter que se sustentar com tudo real. parado, Tá as tudo parado. empresas não estão funcionando, muito difícil. E aí é quando eles começam já a chamar para trabalhar. Isso se você tem intenção em fábrica, né? Porque se for restauração, essas outras coisas, comércio, tá normal, né? Vai estar normal. Então, e aí eu fiz o treinamento de 3 dias. E depois desse treinamento de 3 dias tem uma prova, né? O que eles falaram desse treinamento? Eles falaram coisas sobre qualidade, sobre segurança, sobre o que a empresa trabalha, o que ela produz. Então, durante esses 3 dias foram vários lá instrutores, mesmo que trabalham lá na fábrica, e ensinaram um pouco como que funciona. E foi super legal, né? Nós conhecemos muitos brasileiros e também estava com a gente lá, aprendemos juntos, né? Já sabia alguma coisa a mais. Então foi super legal e na prova que a gente estava esperando, né, todo mundo, caiu tudo que eles deram no treinamento. Então eu tive uma pontuação bem positiva. A gente só poderia errar só 5 questões, era 25 perguntas, só de marcar, né? Assim, era fácil, mas tinha que também prestar atenção bastante coisas do que eles falam durante o treinamento, porque cai o que eles falam durante o treinamento. E a prova reprova, né? Então, eu acertei 22 questões, né? Só errei 3, mas falo que eles reprovam mesmo, né? Então, caiu o que eles falaram durante esses 3 dias no treinamento. E foi super legal, a gente conheceu como que ia ser toda a empresa e tudo, né? Antes de começar já o trabalho, né? E eles focaram bastante em segurança, em qualidade. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Certo. Agora eu vou fazer algumas perguntas que pode ser o que você aí está se perguntando também. Vamos lá. Como foi o primeiro dia de trabalho? Qual foi a tua impressão, assim, sobre a empresa? De primeira. Qual a impressão que tu teve, assim? Então, é bastante diferente um pouco em relação, assim, como que é a fábrica, né? Em relação ao Brasil, por exemplo, eu trabalhei só em 2 fábricas, então a última que eu trabalhei era bastante diferente, cor, equipamento, Tu achou máquinas. mais avançado lá ou mais avançado aqui? Olha, para Pode falar a ser verdade, sincero, na gente. última vez, no meu último trabalho, eu achei mais avançado no Brasil. Do que aqui, né? Do que aqui. As máquinas, o modo de operar essas coisas. Isso. E acaba sendo mais trabalhoso? Acaba sendo mais trabalhoso, sim. Certo. E tá, aí o primeiro dia, tu chegou lá, já tinha gente lá, veio alguém, falou, te mostrou, ensinou, como é que foi? Então, e aí já estava já tudo separado, já por nome, para onde a gente ia, para qual linha a gente ia. Então a gente chegou lá, já tinha algumas pessoas também, né, do nosso treinamento, que a gente passou esses 3 dias. E depois chegou uma supervisora já perguntando quem era quem, e ali já estava sendo dividido para cada linha. Então ela foi levando de 1 por 1, de 3 em 3, de 2 em 2 para cada setor, para cada linha, e entregou, né, para o chefe de produção, que eles chamam de team leader. E esses líderes, eles foram ensinando pra gente o que era. Por exemplo, no meu caso, ela chegou lá, me apresentou para ele, tudinho, e ele, na mesma hora, estava começando ainda a linha, né? Chamou todo mundo, tinha poucas pessoas da minha linha onde eu tô, e pegou e me apresentou. Primeiro eu conversei com ele, né? Uns 2 minutos ele me apresentou e tudo. Ele é brasileiro. E um cara super gente fina, super legal também, me tratou muito bem no início e até agora também, muito bem mesmo. Então ele me perguntou qual era a minha experiência, se eu já tinha trabalhado em fábrica e tudo, e eu falei que sim, então ficou mais fácil para mim, né? Ele me apresentou para todas as pessoas, tinham brasileiras também lá,
Tem muitos portugueses também trabalhando lá. Certo. E tu viu alguma diferença, assim, do que os portugueses fazem, do que os brasileiros fazem? E a convivência? Como que tá sendo a convivência? Não, eles também fazem as mesmas coisas que eles foram passados para mim, por exemplo, né? Então, os mesmos trabalhos. Os mesmos trabalhos que eu fiz essa semana toda, eles também fizeram. Nós fizemos uma rotatividade, né, no nosso setor. E a convivência? Tá achando diferente dos brasileiros? Eles respeitam? Como é que tá sendo a convivência com os portugueses? Não, eles são bem respeitosos, são bem trabalhadores e está sendo super legal. Super legal mesmo. Assim, quando a gente tem um tempinho, a gente vem, conversa, eles perguntam e tudo. Está sendo muito bacana. E me diz uma coisa, o trabalho é pesado? Porque assim, a gente quando tá no Brasil, né, a gente ouve falar que é pesado, mas a gente não sabe o quanto é pesado. O que tu achou? Tu achou pesado pra ti ou tá tranquilo? Então, é pesado sim, né? A gente trabalha, por exemplo, com robô lá, então a gente tem que pegar peça, carregar peça, colocar no robô, fechar. Por exemplo, onde eu trabalho na solda, então lá é soldada a peça, que chama soldadura aqui, né? Então a gente retira, a peça tá quente. E como eu falei, é em pé, né? A gente tem a gente tem 2 intervalos de 10 minutos, que é, por exemplo, das 8, né, até as 8h10 e das 10 até as 10h10 e a hora do almoço. E lembrando que aqui a hora do almoço é somente meia hora, é 30 minutos. Então quando a gente vai comer, né, tem que comer rápido, quando a gente vê a gente já tem que voltar, não dá tempo de nada. E é assim que funciona aqui. É difícil, é complicado, mas temos que trabalhar também. É a primeira oportunidade, né, amor? E a gente tem que abraçar logo a primeira oportunidade, porque não dá pra gente gastar o nosso dinheiro em real, né, por muito tempo, não. Né, pois é, porque vai rápido, né? Muito rápido. Então as empresas, quando essa foi a minha primeira a me chamar e já foi logo seguindo o caminho para ser contratado. As outras empresas também me chamaram, mas aí como eu já estava lá, então eu acabei informando que eu já estava no processo seletivo, que eu já estava fazendo o treinamento, né? Então foi nesse período que eles me ligaram. As outras empresas que a gente mandou também para o RH. E os turnos, amor? Como funcionam os turnos? Os turnos são rotativos, gente, a né? maioria. Eu acredito que 90% dos turnos aqui em Portugal, das empresas, são em turnos rotativos, né? Que, por exemplo, o primeiro turno, que é uma cor que eles chamam lá, né? Por exemplo, a minha cor é azul, então a minha cor azul começou nessa semana, começou no primeiro turno de manhã, né? Que é das 6 até as 14 horas. Né? Já essa semana que vai vir, a gente vai trabalhar no turno da noite, no turno das 22 horas até as 6 da manhã. E na outra semana a gente vai começar à tarde, das 14 horas até as 10 da noite, às 22 horas. Certo. Questão de fardamento também você recebeu, como é que foi o fardamento, amor? Sim, a gente recebeu fardamento, a gente recebeu bota, a gente recebeu óculos, protetor auricular. Então a gente ganhou tudo da empresa, tudo certinho. 3 camisas. A gente ganhou 3 camisas, a gente ganhou 2 calças, uma jaqueta. Tudo certinho, tudo gente. Certo, questão de fardamento. Tudo novo. Tudo certinho, tudo novo. Assinou o contrato certinho. Para quem não sabe, esse é o emprego com o qual ele conseguiu enviar a manifestação de interesse, né, amor? Sim, assim quando a gente foi contratado, né, pelo RH, eles pediram pra gente ir lá no RH, e de lá mesmo foi muito legal também, porque eles mesmos já fizeram a nossa manifestação de interesse, a gente levou os documentos que a gente tinha, que eles pediram, e lá mesmo eles já fizeram e já encaminharam também nossa manifestação de interesse, a minha, né, no caso. Que foi bem legal, gente, porque vale ressaltar que nem todos os RHs, né, aceitam sem a manifestação de interesse. E então a gente vai deixar até uma dica aqui, que é a ADECO, né? Foi muito legal. Foi muito legal, foi muito atencioso.
comigo. Fizeram a manifestação. Ligaram pra gente, Tudo retornaram. certinho. Tudo que eles falaram, eles cumpriram mesmo. Ordenado também saiu na data, os outros RHs Saiu estavam na atrasando, data, né? Teve os outros RHs que a gente acabou vamos falar o escutando nome. pelos colegas, que ainda não saíram, né? Acredito que vão sair acho que no final do mês mesmo, né? Porque assim, gente, eles recebem dia 31, né, amor? 30 ou 31, no último dia do mês. E eles já receberam adiantado, não foi, amor? Foi, nesse caso eles falaram que iam pagar mesmo dia 28, né? E realmente pagaram mesmo, dia 28, mas os outros RHs também falaram que ia pagar e não pagaram. Isso, entendeu? Acredito Por isso que a gente já deixa essa dica assim, né? E também sobre a questão da manifestação, nem todos aceitam, é bom já perguntar, né? Porque tem, tipo, você manda a sua candidatura e eles te ligam e marcam de fazer uma entrevista, e quando chega lá eles te perguntam, cadê o número da manifestação? Aí você não tem. Então você já pode dizer logo, olha, eu tenho o NIF, o NIS, né? No caso, se você tiver vindo dessa forma. E na ADECO, eles te dão lá um contrato de trabalho, eles mesmos enviam lá a tua manifestação se tu não tem computador em casa, né? Então, achei super legal, né, amorzinho? Foi muito bom. Legal. Desde o início, me tratou super bem pelo telefone e mesmo assim chegando lá pessoalmente também. Sobre o ordenado. É o ordenado mínimo, mais a alimentação, que é 7 e pouquinho, né, amor? 7,63. Mas se você quiser comer na empresa, aí eles tiram 3 e pouquinho e te dão o restante no cartão, né, amor? Pra você gastar no supermercado. E mais 25%, né, do turno, né, amor? 25% do turno, e também tem trimestral, que eles chamam lá. Cada 3 meses a premiação, Cada né? 3 meses tem a premiação de toda a fábrica. Então é isso, gente. Então, assim, vamos falar a realidade. Não é fácil. Tem dias que ele chega quebrado, cansado. Não é fácil mesmo. Você que trabalha, que não é acostumado... A trabalhar em pé, a pegar peso, lá, né? trabalha em pé. Dependendo do setor, pega o peso aí. Dependendo do setor, tem que carregar, tem que colocar no equipamento e tudo. Então, vem preparado mesmo. Mas... Porque aqui não dá pra escolher muito. Por quê? Porque o teu dinheirinho vai indo embora. Então, tu tem que trabalhar logo, entendeu? E outra coisa também que eu sempre tenho que falar pra vocês. Não dá pra só uma pessoa trabalhar. Então, gente, se tem filho pequeno, tem que ir pra uma cidade no interior, onde não vai ser muito concorrido vaga no infantário, como é aqui, né, amor? A gente conseguiu super de boa. Porque se eu não trabalhar, o salário dele vai ser só pra pagar as contas. E aí? O que a gente vai fazer da nossa vida? Nada mais, só vai dar pra pagar. O arrendamento é o que mais come, né, amor? Então, se não for 2 pessoas trabalhando, não adianta vocês virem pensando que vão conseguir, porque até quarto tá no preço de uma casa, né, amor? Até os quartos. Então, até os quartos. E cada vez está aumentando mais. Cada vez aumentando e mais difícil de encontrar. Então, assim, tem que 2 pessoas trabalharem. Eu vou fazer um vídeo ainda mostrando o nosso T2 e falando como a gente conseguiu arrendar. Enfim, gente, esse é o vídeo, espero que tenha ficado bem claro. Qualquer pergunta pode falar aí nos comentários, elogio ou crítica construtiva, a gente está aceitando. Se você assistiu e se esse vídeo foi válido para você, que você comente, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreve, tá bom? E ajuda o nosso canal a crescer, que a gente vai continuar compartilhando a nossa experiência aqui para vocês, tá bom? É isso aí, então. Tchau! Te agradece, tchau.